Madragoas da Amália, com António Vieira. Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição das Madragoas, mais um convidado, mais um livro. Neste caso, eu recebo o José Mário Silva, é o meu convidado de hoje. José Mário, muito obrigado. Muito obrigado, eu. As pessoas tratam-te por José Mário, Zé Mário. Zé Mário. Tenho a liberdade de tratar-te por Zé Mário? Claro, com certeza. Zé Mário, seja bem-vindo então. Muito obrigado. Tu trazes-nos aqui os 100 melhores poemas portugueses dos últimos 100 anos. 100 poemas dos últimos 100 anos. Um desafio de certeza complicado. Já lá vamos. Antes disso, eu gostava que te apresentasses ao auditório da Rádio Amália. Nunca vieste à Rádio Amália? Não, é a primeira vez, mas sinto-me honrado. Obrigado. Muito bem, e por isso eu gostava que te apresentasses, para que as pessoas possam conhecer melhor. Tu és também jornalista. Exatamente. Muitas das vezes, e provavelmente já foste convidado de outros programas de rádio e televisão, o que acontece é que o próprio anfitrião do programa faz uma apresentação. Mas isso se calhar daria demasiado trabalho e, portanto, eu lanço o desafio aos convidados. Okay. Não, eu sou jornalista, é a minha ocupação principal, e dentro do jornalismo especializei-me no jornalismo cultural. E dentro do jornalismo cultural, nos livros. Portanto, há cerca de 15, 20 anos que trabalho sobretudo sobre o mundo editorial, faço crítica literária, entrevistas a escritores, a editores, livreiros, etc. Portanto, é a minha área de especialização. Para além disso, também sou autor, tenho 2 livros de poesia já publicados e um livro de contos, e portanto sou alguém que está muito atento ao que se publica e também dentro do mundo da poesia, e acho que foi por isso que me convidaram para fazer este trabalho. Qual é que foi o teu último livro? O meu último livro já foi há muito tempo. Já foi há algum tempo? Já foi. Eu costumo dizer na brincadeira que há poetas bissextos, que só escrevem de 4 em 4 anos. Eu sou bissexto, porque o último livro saiu há 8 anos. E o anterior tinha saído 8 anos antes, portanto está na hora de sair um novo. Mas sou muito lento, como poeta sou muito lento. Demoro muito tempo a publicar. Portanto, já foi em 2009. Livro de poemas? Livro de poemas. Eu li uma coisa tua, já não me lembro o nome, que não eram bem poemas, eram contos curtos. Isso foi um outro livro que saiu um ano antes, chamado O Efeito Borboleta e Outras Histórias. Foi a minha incursão na ficção. Mas... Fica como sugestão literária também do programa, já agora. Se quiserem. O livro já não é muito fácil de encontrar, mas às vezes nos alfarrabistas ou no LX, às vezes encontra-se. Tem sempre a possibilidade de ler o livro numa biblioteca. Exatamente. Na Biblioteca de Lisboa, que tem uma ótima rede de bibliotecas. É verdade. E, pelo menos, a Biblioteca dos Olivais, que eu aconselho, tem o teu livro. Ah, é? É verdade, foi lá que eu li. Hoje, contente de saber. Hoje vamos falar os 100 melhores poemas portugueses dos últimos 100 anos. O desafio, como disse, deve ter sido mesmo complicado. Foi, mas ao mesmo tempo foi muito estimulante. Foi a Clara Capitão, que é a editora da Companhia das Letras, sabendo que eu leio muita poesia, que eu escrevo sobre poesia, lançou-me assim o desafio: não estarias interessado em fazer isto? Não é uma ideia completamente original, já houve um projeto parecido no Brasil, que é os 100 melhores poemas brasileiros dos últimos 100 anos. Eu acho que ela se inspirou aí, e ela pensou: isto nunca foi feito em Portugal, quem é que eu convido? Decidiram convidar-me. Eu na verdade respondi praticamente logo que sim, mas tendo consciência de que seria um desafio complicado. E é complicado logo pelo título, não é? Porque os 100 melhores poemas, como é que se escolhem os 100 melhores poemas? Nem é preciso ser dos últimos 100 anos em Portugal. É os 100 melhores poemas do Barreiro, nos últimos 10 meses. É muito complicado. O que é melhor em poesia? Eu gostava de organizar esse. Do Barreiro. Os 100 melhores poemas do Barreiro. Teria piada. Eu acho que será um bocadinho mais fácil do que este, apesar de tudo. Quem será o melhor poeta do Barreiro? Não assim de repente não me ocorre nenhum, mas é de certeza que existem poetas no Barreiro, espero que sim, senão vão se queixar, vão mandar cartas aqui para a rádio. Mas foi o título, tem gerado muita celeuma, muita polémica, sobretudo no Facebook, mas já sabemos que na internet tudo desperta logo muita polémica e muita acesa e com fervor, pessoas dizer quem é que é esta pessoa para dizer quais são os melhores 100 poemas. É óbvio, e eu explico isso na introdução do livro, que é muito difícil explicar ou definir o que é que faz de um poema melhor do que outro. E o que eu digo é que é impossível, nem que houvesse uma comissão de sábios imensa, mesmo essa comissão de sábios que tivesse
tempo para ler todos os poemas que foram escritos nos últimos 100 anos, mesmo essa comissão nunca chegaria a um consenso. Porque é impossível. É sempre uma questão de gosto. E de subjetividade. Mas justamente por ser impossível é que eu acho que o título pode existir. Ou seja, há uma carga irónica no título que eu acho que passou despercebida às pessoas. Hoje em dia nós vivemos um problema, para mim, grave, que é a incapacidade de compreender a ironia. Ou o que pode haver de irónico numa afirmação, numa frase ou num título. Obviamente que este título é irónico. Os 100 melhores poemas é uma coisa que, se fosse verdade, se este título fosse verdadeiro, era de uma pretensão insuportável. Portanto, só pode ser lido com alguma ironia. Aliás, eu até escolhi como epígrafe um excerto de um poema muito divertido do Álvaro de Campos, em que ele diz... Peço desculpa que estou um bocadinho constipado. O Zé Mário está constipado, mas sente-te à vontade para interromper, para te suares, para espirrar se for preciso. Aliás, eu acho que fazem falta espirros à rádio portuguesa. Pronto, eu vou tentar não espirrar. Se acontecer, peço desde já desculpa. Mas o que o Álvaro de Campos diz é: o que é o gênio, afinal, ou como é que se distingue o gênio e os bons poemas dos bons poetas? Sei lá se realmente se distingue. O melhor é dormir. Fecho uma antologia mais cansado do que o mundo. E é um bocado isto, às vezes o melhor é dormir, ou seja, quem é que é o antologiador para dizer este poema, ou este autor, ou este poeta é melhor do que o outro? Não podemos, agora, podemos também ir dormir. Eu fiquei certamente cansado quando fiz a antologia, mas achei que era um desafio que valia a pena aceitar, e era um trabalho que valia a pena fazer, tendo perfeita consciência de que haveria, e já percebi que há pessoas que vão discordar, que vão dizer porque é que é este e aquele outro não estão, e está este que não devia estar, porque isso faz parte da natureza. Algumas delas queriam estar nesta... Também há isso, óbvio. Algumas das pessoas que mais criticam são pessoas que acham que deviam estar e não estão. E estão no seu direito, e têm o direito de achar que deviam estar e que outros, se calhar, não mereciam estar ali. Mas as antologias, em geral, funcionam para isso, que é para discordarmos delas, para dizermos, não, isto não devia ser assim, devia ser de outra maneira. E pode abrir espaço a uma discussão saudável. Exatamente, desde que seja saudável. Discutir acerca de poesia só pode ser bom desde que... Sim. Curiosamente, a minha editora não estava à espera de uma reação tão forte. Diz, tu estás... eu estou perfeitamente tranquilo. Eu acho que faz falta discutir, desde que seja com respeito e não sejam insultos, coisas gratuitas. Eu aceito as críticas, porque acho que qualquer antologia é criticável, e esta, se calhar, mais do que qualquer outra, e já poderemos perceber pela própria natureza dela, de como foi feita, já lá iremos. Agora, desde que seja uma discussão saudável, às vezes descamba para campos um bocadinho já quase de insulto, ou de achar que o outro não tem capacidade intelectual, e isso aí já é um bocado gratuito, mas pronto. Isso tem acontecido? Tens-te deparado com esse tipo de... Felizmente não demasiado, mas eu ganhei uma carapaça, porque eu em 2003 fui um dos primeiros bloggers. Quando houve a grande explosão da blogosfera portuguesa em 2003, coincidiu com a guerra do Iraque, a invasão do Iraque pelas tropas americanas, e houve uma polarização política tremenda, e aí houve, de facto, luta ideológica, e não só, muito forte na blogosfera. E eu acho que aí aprendi, podem criticar, podem às vezes até ser intelectualmente honestos, habituei-me a esse, e comparado com 2003 isto não é nada. No entanto, já que falamos desta questão dos blogs, apesar de tudo, não notas que no tempo dos blogs, isto é mau estar a dizer isto, porque certamente há pessoas que têm blogs e continuam, obviamente, mas quando as redes sociais não assumiam um bocado o papel que os blogs tinham então, o ambiente não te parecia ainda assim, apesar das polémicas, mais saudável do que agora? Sim. E mesmo nos blogs com caixas de comentários? Sim. Eu acho que houve uma canibalização total da blogosfera por parte das redes sociais, sobretudo o Facebook. Apesar de tudo, o Twitter ainda é para uma minoria. E o que eu acho que aconteceu, havia muita violência verbal nessas discussões, mas apesar de tudo ainda havia algumas regras. Sim. As polémicas dava-se o direito ao outro de responder e depois nós contra-argumentávamos. Podia ser violento, mas havia algum cavalheirismo, digamos assim, algumas regras. No caso do Facebook, o que acontece, e isso às vezes não só me incomoda, mas até me afasta do Facebook, nomeadamente, é
quase um mecanismo de linchamento. É semelhante ao linchamento. É alguém que começa a bater num assunto ou numa figura e depois vem, de repente, uma multidão por trás e vem dar mais pontapés e mais murros e às tantas já ninguém está a pensar com clareza e é quase o ataque pelo ataque. E depois, obviamente, depois gera respostas de igual violência. E esse tipo de espírito de multidão agressivo é muito desagradável e pouco produtivo. Porque, apesar de tudo, nas outras polémicas podia haver uma grande discórdia, mas eu aprendia coisas com os meus adversários e acho que os meus adversários também aprendiam algumas coisas comigo. Porque havia tempo, pelo menos, para argumentarmos. E muitas vezes no Facebook não há tempo sequer para pensar. Parte-se para a reação, para a violência, para o insulto, sem sequer, às vezes, tentar perceber do que é que se está a falar. E isso é complicado. José Mário Silva é o convidado desta Noite das Madragoas. Conversamos sobre os 100 melhores poemas portugueses dos últimos 100 anos. É uma edição da Companhia das Letras. Um dos autores que está aqui incluído é Alexandre O'Neill. Vamos ouvi-lo na voz de Amália Rodrigues e este Gaivota. E depois de Gaivota, um poema de Alexandre O'Neill para a voz de Amália Rodrigues. Ouvimos também este Talvez, poema de Vasco Graça Moura, a voz da Carminho. Hoje falamos mesmo de poesia e estamos na semana do Natal aqui nas Madragoas e por isso fica como sugestão para a prenda de Natal, uma ótima prenda de Natal. São 100 melhores poemas portugueses dos últimos 100 anos. É uma edição da Companhia das Letras. Quem organizou foi o José Mário Silva. Ele já nos disse que, de facto, não foi fácil. Como é que foi o processo? Demorou quanto tempo? E apesar de ser uma escolha sempre pessoal, deves ter definido alguns critérios, ainda assim. Sim. A escolha foi um processo que demorou para aí uns 8 meses, mais ou menos. E foram 8 meses, quer dizer, não fiz só isto, obviamente, continuei com o meu trabalho e outros projetos, mas isto nunca deixou de estar muito presente na minha cabeça e à medida que ia avançando, tornou-se quase uma obsessão. Pensava nisto quando estava a tomar banho, quando estava a cozinhar, quando estava a ir buscar os miúdos à escola. É que esta ideia de lista é viciante, não é? Completamente viciante. E neste caso são 100. E o que aconteceu foi a primeira decisão que eu tomei como critério, e foi difícil, porque isso de certa maneira depois condicionou tudo o resto, foi de que teria só um poema por poeta. Ou melhor, são 100 poemas e eu decidi, então vou escolher 100 poetas. Porque na realidade, quando eu fiz uma primeira lista de poetas que eu gostaria de ver representados, de repente apercebi que tinha 150 a 170 nomes. E depois pensei, é óbvio que por uma questão de justiça, a Sofia de Melbrenner merecia 5 ou 6 poemas. O Jorge de Sena, provavelmente outros tantos. O Herberto, se calhar, merecia 7 poemas. Mas se eu fizesse isso, ou seja, se fizesse depender o número de poemas por poeta da qualidade ou da importância do poeta, teria 30 poetas ou 40. E eu, se vou fazer uma escolha de 100 poemas, vou tentar alargar o mais possível o leque. E então, até por outra razão, se eu escolhesse 5 da Sofia e 7 do Herberto, alguém me diria, mas a Sofia é menor ou é menos importante que o Herberto? Não. Então assim fica tudo nivelado. Todos, quer os maiores dos maiores, quer os mais novos, que eu também são apostas que eu faço de autores que só têm um livro ou 2 e que nunca foram antologiados e que eu nem sequer há certeza que venham a ficar no cânone da poesia portuguesa, mas que eu acho que têm valor. Provavelmente também são esses que geram mais polémica, obviamente. Então vou pôr todos em igualdade de circunstâncias. Cada poeta tem um poema. E obviamente que isto depois gerou um problema complicado para mim, que foi que poema, porque dos 10 ou 11 ou 12 poemas que eu tinha inicialmente escolhidos do Herberto, só podia escolher um. Dos 15 que tinha da Sofia, só podia escolher um. Esse processo foi muito difícil. Mas depois, aos poucos, eu percebi, ok, só vou escolher um poema de cada um, então que os poemas comuniquem uns com os outros. Ou seja, isso foi a segunda fase do projeto, que foi, eu vou tentar que esta antologia não seja uma mera recolha de fragmentos, de poemas isolados, de obras diferentes, mas que faça sentido como um livro. Ou seja, muitas vezes o que acontece é que tens uma antologia e a antologia passa de um poema para o outro e o estilo muda, o autor muda, o tempo muda e tem valor de recolha, mas a leitura propriamente é aos solavancos, não há um fio condutor. Eu quis que esta antologia funcionasse também como um livro de poesia, ou seja, que alguém pegasse nisto e o lesse de fio a pavio como se fosse um livro de poesia. Não sei se consegui, mas foi esse o meu objetivo.
E então, aos poucos, a escolha do poema, porque muita gente me diz, ok, escolheste, imagina, o Eugênio de Andrade, fizeste bem escolher o Eugênio de Andrade, mas porquê aquele poema do Eugênio de Andrade quando tinhas outros que eu acho que são melhores? Porque se calhar era este poema do Eugênio de Andrade que melhor se relacionava com os outros todos para formar uma narrativa, digamos. Então quer dizer que este livro tem duas leituras possíveis. Abri-lo, simplesmente, encontrar um poema, mas também podemos ler de uma ponta a outra que podemos encontrar alguma coerência. Exatamente, foi isso que eu procurei. Eu dividi o livro em 4 partes, como se isto fosse um livro meu, ou seja, se estes poemas todos tivessem imaginariamente sido escritos por mim, quem me dera, não é? Mas se tivesse sido escrito por um autor só, às tantas eu pensei, vamos imaginar um poeta, que é, digamos, a poesia portuguesa, que escreveu estes poemas todos. Obviamente que é impossível, porque são estilos muito diferentes, temos poemas muito melancólicos e outros alegres, temos brincadeiras e coisas sérias, temos poemas de troça e poemas de escárnio, e poemas políticos e poemas eróticos, temos toda a gama de poemas possíveis. E também estão representadas praticamente todas as escolas estéticas, todos os movimentos dos últimos 100 anos. Mas eu quis pensar, no fundo, se eu encontrasse uma arca do tesouro, uma espécie de arca de pessoa, e quisesse, a partir daqui, constrói um livro. E então eu fui como se fosse o curador de uma exposição de arte. Ponho este quadro ao pé deste, porque eu acho que há aqui uma tensão, ou uma ligação entre os dois. Então, e agora, em frente a estes dois, vou pôr uma escultura que dialoga também com eles. E, portanto, cada obra vale por si, mas também vale pelo sítio que ocupa, pelo lugar e pela forma como comunica com as outras obras. De certa maneira, eu fui o curador desta exposição, digamos assim, e, portanto, porque eu não queria apenas recolher, eu queria também ter um ato poético no livro. E o ato poético foi a forma como escolhi estas 4 partes, são os retratos, os hiatos, os desacatos e já não me lembro o outro. Eu posso-te ajudar. Relatos, hiatos e desacatos. E cada um destes blocos funciona autonomamente e os poemas comunicam todos uns com os outros. Às vezes muito subtilmente. Pode ser uma ideia que é repetida, pode ser, por exemplo, uma palavra. Há 4 ou 5 poemas seguidos com a palavra casa, com a ideia de casa. Outras vezes pode ser uma flauta que se ouve num poema e a seguir há outra flauta que se ouve noutro poema e ficamos a pensar, será a mesma flauta? Será o mesmo pastor? Em poemas de poetas que viveram em épocas diferentes. Às vezes há comunicações quase não verbais. Sei lá, por exemplo, há um poema do A.M. Pires Cabral ao pé de um poema do Rui Pires Cabral. É pai e filho. Okay. Ou às vezes há 2 poetas que foram casados e que estão aqui juntos. Portanto, há uma série de comunicações, às vezes muito subtis, e obviamente alguém que conheça muito bem a poesia portuguesa talvez os decifre todos, esses vasos comunicantes. Mas quem não conhece, acho que pode perceber que há ali uma união, uma coerência, qualquer coisa que une estes poemas todos. O que é que as pessoas têm dito? Esquecendo agora a parte das polémicas... Não, sim, e as polémicas, eu gosto das polémicas e acho ótimo que digam que não gostaram disto ou que não gostaram daquilo, ou que esperavam encontrar o poeta X ou Y, acho perfeitamente normal. Para além disso... Já lá vamos. Há algum autor que tenha ficado... Já vou-te fazer essa pergunta inevitável, mas mesmo em relação a esta coerência que tu tentaste fazer, tentaste que o livro tenha, o que é que as pessoas identificam essa ligação? O que é que têm dito? Epá, olha, eu esperava, sinceramente, eu temia que essas relações que para mim são óbvias, não é? Porque, pronto, eu pensei-as muito, que fossem invisíveis para o leitor e que se calhar o leitor nem reparasse que havia ali isso. Mas depois já tive várias pessoas que me vieram dizer, tu não puseste aquele poema ao pé do outro por acaso, pois não. Será que é porque tal, e porque há uma atmosfera? Exatamente. As pessoas conseguiram perceber aquilo que eu queria dizer. Dou-te um exemplo. Eu pus um poema do Daniel Faria, que fala de uma magnólia, ao pé do poema da Luísa Neto Jorge, que não fala de magnólia, é um poema sobre ela própria. Sendo que a Luísa Neto Jorge tem vários poemas sobre magnólias. Então houve um leitor que veio ter comigo e disse... É curioso, não escolheu o poema da Magnólia da Luísa Neto Jorge, mas pô-lo ao lado de um poema que fala de Magnólia.
Foi por acaso? Eu, não, obviamente que não foi, mas fiquei... Epá, porque essa então é uma ligação subterrânea. Exato. Essa é que é mesmo invisível. Mas a pessoa percebeu esse nexo, esse vínculo. Também pode acontecer a pessoa identificar ligações que tu próprio... Exatamente. Isso por acaso ainda não me aconteceu. Ainda não Isso também acontece quando... e tu que escreves e que tens livros de poesia também editados, isso também acontece nos poemas que escreves. Ou seja, a pessoa vir com uma interpretação que tu nunca me passou pela cabeça, mas que faz todo o sentido. E, portanto, provavelmente há algumas relações entre os poemas em que eu não pensei, mas que estavam lá, e se calhar pode vir um leitor e dizer, olha, eu achei que havia esta relação entre os poemas. Pá, eu ficaria muito contente, e de certeza que vai acontecer mais tarde ou mais cedo. Hoje converso com José Mário Silva, ele traz-nos os 100 melhores poemas portugueses dos últimos 100 anos. Eu gostava também que lesses alguns, um ao outro. Podes ir escolhendo. Com o risco das pessoas se zangarem contigo outra vez, porque leste um e não leste outro. Uma das autoras que está incluída nesta antologia é Maria do Rosário Pedreira. Vamos ouvi-la com o tema Beijo Enganador. A Maria do Rosário Pedreira tem muitas letras no que diz respeito ao fado, e a Aldina Duarte particularmente já cantou muitos temas. O último trabalho da Aldina Duarte é quase exclusivamente, tem letras da própria Aldina Duarte, quase exclusivamente, mas há este Beijo Enganador que tem letra de Maria do Rosário Pedreira. Vamos ouvir. E depois de Aldina Duarte, Camané, e este Ai Margarida, poema de Álvaro de Campos, outro dos autores que está nesta antologia, e no caso de Fernando Pessoa, temos os principais heterónimos. Sim, foi a exceção àquela regra que eu disse de um poema por poeta, porque na realidade não é exceção, porque o Pessoa foi vários poetas. Portanto, temos o poeta Pessoa ortónimo, e depois temos os três principais heterónimos, portanto o Álvaro de Campos, o Ricardo Reis e o... Alguém, não sei, tu estás mais dentro disto do que eu, provavelmente sabes, alguém disse a frase que Fernando Pessoa não era apenas o melhor poeta do século XX, era também o primeiro, o segundo, o terceiro. já não lembro bem quem é que disse isto, mas alguém disse. É uma literatura inteira, e na cima ele não se esgotou nesses três, há 100 e tal heterónimos, outros com muito pouca obra, mas de facto ele teve essa ousadia de não ser um autor, de ser uma literatura inteira, de ter uma multidão dentro dele. E, portanto, ele é a exceção à regra. E depois tive o cuidado de pôr até um poema de cada uma das pessoas em cada uma das partes. Portanto, são 4 partes e 4 pessoas. José Mário, chegou a hora. Tens de ler alguns dos poemas. Não sei o que é que escolheste. Lês agora um e depois despedimos com outro. Está bem. Eu estou a escolher aqui poemas pequeninos, que é para não ser complicado. Um primeiro para mostrar que se o tom geral da poesia portuguesa, não só deste século, mas de todos, é a melancolia, é a tristeza. Não, por acaso estamos numa rádio de fado, sabemos perfeitamente o que isso é. Mas também é raro, mas também há autores que fazem poemas ou muito irónicos ou até humorísticos. E eu vou ler um poema muito pequenino de um poeta chamado Jorge Sousa Braga, que tem muitos poemas lúdicos quase de brincadeira. E este chama-se Nadia Comaneci. Portanto, a ginasta romena, que foi a primeira que teve classificação máxima de 10 nos Jogos Olímpicos. Nadia Comaneci. Entrada com mortal de costas, seguida de pirueta na trave. Nova pirueta, sem que um só músculo trema. Saída com duplo mortal encarpado e queda com ligeira flexão de pernas neste poema. Fantástico este. Ou seja, ela está a fazer as piruetas todas e depois aterra dentro do poema. Já agora, e por curiosidade, é um poema notável este, e muito, tem esse humor, de facto. Tem a música, tem tudo. Relacionaste com o quê? Já agora, fazendo a ligação, há ligação direta ou não necessariamente, nesse caso? Neste aqui, não sei. Este está imediatamente antes de um outro poema do João Luís Barreto Guimarães, que é também uma brincadeira, porque é um poema sobre o poeta que está a escrever e apercebe-se que a sua máquina de escrever não tem a letra B. E então todo o poema tem espaços vazios
onde deviam estar as letras B. Está ligado pela esse parte lado do humor. Do humor e da brincadeira sobre a própria construção do poema. É um dos meus poetas preferidos, o João Luís Barreto de Guimarães, e por isso o José Mário está com uma valente constipação. O que eu estou a fazer é tortura, mas... Não há problema. mas É com gosto, é uma tortura voluntária. Por isso vamos a isso, vamos ouvir. Este poema foi escrito ontem. Hoje não vou escrever. Na face nego sorrisos como quem fecha janelas. Hoje só preciso de mim. Este poema é grátis, não está incluído no preço do livro. Hoje não tocarei o corpo da Corona For, uma azerte americana já com uma certa idade. Ainda é das que escreve a poesia a preto e branco. Faz um mês que se perdeu a tecla da letra. Só por isso não tenho escrito sobre o brilho dos teus olhos. O meu copo está vazio. Hoje não é poesia. Depois eu mando alguém buscar as minhas palavras. Muito engraçado. É muito engraçado. Não há B. E é engraçado, tanto num caso como no outro, o que eu me apercebi pela tua leitura é que conheces bem os poemas. Conheço, na maior parte dos casos foram já os conhecias ou há aqui algum poema que tenhas ficado a conhecer precisamente durante o processo? Ainda bem que falas nisso, porque houve a maior parte dos poemas e dos poetas foram relidos, embora em alguns casos eu conhecia 3, 4 livros do poeta, não conhecia todos, e na maior parte dos casos fui reler a obra completa deles, e nesse sentido também descobri poemas que não conhecia, mesmo de poetas de que eu já muito gostava. Mas, enquanto estava a fazer esta antologia, a preparar, não deixaram de ser publicados livros de poesia. Portanto, houve alguns livros que foram publicados durante o processo da escolha. E um dos que foi publicado foi um livro do António Reis, Os Poemas Cotidianos, que estava esgotadíssimo há mais de 40 anos. Era um livro mítico, eu já tinha ouvido falar muito. O António Reis era o realizador do filme Trás-os-Montes, mais conhecido como realizador, mas também era poeta, começou como poeta. E o livro dele era mítico, eu sempre ouvi falar dos poemas cotidianos, mas como estava esgotado e era um livro muito difícil de encontrar, nunca tinha lido a poesia dele. Entretanto, já a meio do processo da antologia, a Tinta da China publicou finalmente uma nova edição dos Poemas Cotidianos, e para mim foi uma revelação. Para já também aproveito para dizer, é um dos grandes livros do ano de 2017, este Poemas Cotidianos de António Reis, e quando eu li fiquei maravilhado pela contenção, pela capacidade de olhar para o cotidiano e de despojadamente encontrar os brilhos e as sombras do cotidiano, e disse, não, este tem que entrar. E escolhi justamente um dos poemas finais da antologia, do António Reis, se quiseres o leia, é muito curtinho. Vamos a isso. Bate, coração, no peito que te guarda, lâmpada suspensa, fruto com cadência, estrela em rotação pelos telhados. Bate, coração, até as sombras se alongarem pelos braços. Poema lindíssimo este. Eu pedia-te só que dissesses de novo o livro. O livro é Poemas Cotidianos, editado pela Tinta da China. Fica aí também como sugestão para o Natal, a par os 100 melhores poemas portugueses dos últimos 100 anos. Estamos mesmo na reta final desta conversa. O livro é uma edição da Companhia das Letras. Para o final, eu gostava de te perguntar então, é inevitável, se há uma ou outra autora que poderia estar aqui e não está. Também para fazer justiça às ausências. Há alguns poetas e algumas pessoas já me disseram, por exemplo, porque é que não está o David Mourão Ferreira? Cá está, também foi... Muito ligado ao fado, não é? Muito ligado ao fado. O David Mourão Ferreira é um grande poeta e eu fui reler, mas cá está. Isto chegou a estar na lista dos 100, mas depois o poema que eu tinha escolhido não se encaixava com os outros. E como eu assumo que este não é um livro definitivo, ou seja, eu não quero com isto dizer estes é que são os 100 melhores e não há mais nada. Pelo contrário, eu quero que este livro não seja um ponto de partida e não um ponto de chegada. Ou seja, isto não é um ponto final, é uma porta que os leitores podem abrir para ir à descoberta destes poetas, que eu acho que são todos extraordinários,
e de outros que não estão aqui e que poderiam perfeitamente estar e que em futuras antologias estarão de certeza. Por exemplo, o David Mourão Ferreira e há outros, por exemplo... Peço desculpa. Também aconteceu 1 ou 2 recusarem, que é uma coisa perfeitamente... Isso aconteceu? Aconteceu. Aliás, não me surpreendeu. Eu incluí na escolha um poema do João Miguel Fernandes Jorge e um do Joaquim Manuel Magalhães, que são 2 grandes poetas, mas são 2 figuras muito singulares e que têm não gostam, por princípio, de estar em antologias e, portanto, recusaram e estavam no seu perfeito juízo. Eu acho que não foi nada de pessoal, nem nada contra esta antologia em particular. Eles, por princípio, não aceitam participar em antologias. Mas eu não me sentiria bem se não os escolhesse numa primeira versão e pronto, e foram depois substituídos. E haverá, quer dizer, depois já do livro estar publicado, eu estou sempre a encontrar, mesmo na minha biblioteca, poetas e eu penso, este podia ter estado, este podia ter entrado. Mas houve muitos que entraram e saíram. A lista dos 100 foi mudando, foi uma coisa... Quase que dava uma segunda versão. Quem sabe? Os segundos 100 melhores. Também teria graça aos 100 piores. Acho que conseguias fazer. Os 100 piores. Acho que há excesso de candidaturas seria ainda mais difícil do que escolher os 100 melhores. Estamos mesmo no final. Ainda em relação ao título, um título destes que tem uma carga irónica, apesar de algumas pessoas não perceberem, faz também com que as pessoas possam identificar-se, isto na minha opinião, mais facilmente. Ou seja, alguém passa, mesmo uma pessoa que não é o típico leitor de poesia, está na FNAC, numa livraria qualquer, e os senhores da FNAC agradeceram esta publicidade, e os 100 melhores poemas é uma coisa forte, e a pessoa pode ter curiosidade e quiçá, isto se calhar é uma versão demasiado otimista, começar a ler mais, comprar o livro e depois começar a ler mais poesia. Sim. Não te parece? O que me leva a uma outra pergunta, e sem querer fazer muitas perguntas ao mesmo tempo, a maneira também como, e tu és jornalista e falas de poesia, a maneira como se fala de poesia também, claro que há espaço para tudo, mas às vezes as pessoas falam de poesia com demasiada solenidade e parece que é um território sagrado, e por vezes a comunicação acerca da poesia não, pode ser feita de forma mais acessível. Qual é a tua visão acerca disso? Não sei. Em relação a esta última pergunta, eu percebo o que tu queres dizer, ou seja, eu acho que se deve desacralizar a poesia, não encarar a poesia como algo que só meia dúzia de eleitos pode ler e compreender, afastando-a do público em geral. Acho isso mal. Acho que o público se devem abrir todos os caminhos para que o público chegue à poesia, mas acho que também não se deve simplificar a poesia e torná-la necessariamente uma coisa pop e comestível. Ou seja, a poesia tem a sua própria natureza e há poesia de natureza muito diversa, há poetas muito diferentes. E acho que se deve respeitar a natureza de cada poeta e de cada poesia, de cada obra poética. E não simplificá-la, entre aspas, para a tornar mais acessível, mas também não a complicar em excesso só para excluir uma parte dos leitores. É porque aqui eu falo da perspectiva de quem divulga poesia. Quem divulga. E não tanto, claro que um poeta não tem de alterar a sua forma de escrever para ser mais fácil, mas quem divulga, não sei. Sim, acho que se deve descomplicar o acesso à poesia. Isso aí concordo. Até porque muitas pessoas pensam que não gostam de poesia apenas porque nunca verdadeiramente se aproximaram da poesia com disponibilidade para gostar dela, porque a experiência que a maior parte das pessoas tem é da escola, de ler obrigada e ter que interpretar os poemas à força, e pronto, e isso cria anticorpos, e as pessoas têm dificuldade de ultrapassar essa barreira. Se aproximar sem medo, a poesia é muito menos assustadora do que parece. Isso por um lado. Em relação ao título, obviamente que este é um título forte em termos comerciais, e isso a mim não me incomoda porque eu associo o tal caráter irónico, mas mesmo que seja lido literalmente pela pessoa que vai à livraria e vê o título e pensa, se calhar vou dar uma olhada. Se conseguirmos chamar pessoas que normalmente ignorariam completamente a secção de poesia da livraria e nem lá iriam espreitar, e que se calhar um bocado desconfiados abrem um livro e depois se calhar encontram um livro, olha, afinal isto até é engraçado, e leem um livro de um poeta de que nunca ouviram falar e ficam com vontade de ir conhecer a obra de onde este poema foi tirado,
isso já para mim já seria um feito. E vimos até pelos exemplos dos poemas que foram lidos aqui, aquele da Nádia Calmanetti ou do João Luís Barreto Guimarães, há poemas que são divertidíssimos. Sim. Aquela ideia de que a poesia é uma coisa solene, séria, difícil, impenetrável, é um mito. Há poemas muito fáceis de perceber, muito acessíveis, e são curtinhos, leem-se em 30 segundos e dão uma satisfação que eu acho que nenhum outro género literário dá. Portanto, espero que este livro seja também uma porta e uma oportunidade para mais pessoas, e pessoas que normalmente não leem poesia, chegarem à poesia. José Mário Silva organizou este livro, são os 100 melhores poemas portugueses dos últimos 100 anos. Queres terminar com um poema? Quero, claro, todas as oportunidades. Vou talvez terminar com um que é pequenino, mas que é extraordinariamente musical. Eu escolhi porque é dos poemas mais musicais. Vamos então fazer uma coisa. Eu não sei se tem ligação ou não. Provavelmente não tem ligação absolutamente nenhuma. Mas dando esse espaço para que, tal como acontece neste livro, para que o próprio ouvinte faça as suas próprias ligações, não sabe? Vamos puxar também aqui pela imaginação dos ouvintes. Eu anuncio já o fado que vamos ouvir. Vamos ouvir Lisboa Xalá, um dueto entre, vamos ouvir de novo a voz da Carminho com Carlos do Carmo. O poema é de Nuno Júdice, outro dos autores que está incluído neste livro. Deixamos já a escolha musical e terminamos com... também agradeço o facto de teres vindo ao programa, e terminamos com o poema. Então, é um poema da Inês Lourenço, intitulado Arte Poética 1. Do texto, não as pinças, mas o lábio. Da trama, não o fio, mas o hausto. Do rosto, não o facto, mas o feixe. Do timbre, não o fundo, mas a fenda. Da venda, não a fresta, mais que o laço.